E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Desta vez é o último episódio de Geometria Analítica. É o 15º episódio e trataremos de quádricas. No vídeo passado vocês viram a última parte de cônicas, hipérbole. Então vamos lá aqui para a última parte. A introdução é a seguinte: a gente vai ter toda essa equação gigantesca, assim, é grande. É, Percebam que quádricas vai se remitir aos quadrados, ou seja, a gente vai ter aqui a x, y e c ao quadrado, ou seja, a gente vai trabalhar no espaço tridimensional. Antes a gente só trabalhava num plano cartesiano, no caso nas cônicas. Agora a gente vai trabalhar nas quádricas, no plano tridimensional. Bom, essa equação todinha aqui, ela se chama equação geral do segundo grau, onde essas três variáveis x, y, z estão elevadas ao quadrado. E outra coisa que é importante, onde pelo menos um dos coeficientes a, b, c, d, e ou f tem que ser diferente de zero. Ok, pessoal? Outra coisa importante é o que? Se você observar as quádricas for cortadas pelos planos coordenados ou por planos paralelos a eles, a curva de intersecção será uma cônica. Ou seja, se a gente fizer, no caso, zero igual a zero, a gente vai obter aqui uma cônica, porque a gente vai ter aqui duas variáveis ao quadrado, ou seja, a gente teria uma cônica, né? No caso, as quádricas são o quê? São, claro, no tridimensional, onde você vai ter em cada plano que formam os pares de planos no espaço tridimensional, vai ter é, parábolas, elipse, hipérbole, ou seja, vai ser um conjunto delas que vai formar as quádricas. Vocês vão ver daqui a pouquinho mais a fundo. E a intersecção de uma superfície plana com um plano é chamado traço da superfície no plano. Ok, vamos agora aqui à superfície de revolução. Vamos lá, pessoal. Ela é o que? É a superfície gerada por uma curva plana chamada geratriz, a gente já viu mais ou menos isso em cônicas, que gira de 360 graus em torno de uma reta chamada eixo, situada no plano da curva. Aqui temos aqui um exemplo, onde a gente vai ter essas equações aqui, tem esse seguinte esboço. Percebam que a gente está girando, no caso a nossa reta geratriz, a gente está girando em torno deste eixo Y, ou seja, do eixo OY. Percebam o seguinte, a gente fez aqui uma circunferência aqui, digamos assim, onde a gente vai ter o seguinte, vai ter esse ponto aqui qualquer, perto de uma circunferência, vai ter esse ponto Q, que vai ser o que? A intersecção entre a circunferência e essa superfície gerada. Bom, o que acontece? Quando a gente gira essa reta, no caso chamada giratriz, a gente faz o que? A gente vai formar aqui uma espécie de sólido, onde a gente vai ter o que agora? Volume. No caso aqui, a gente vai ter o que? Um triângulo retângulo, onde tem o que? No caso, x é igual a zero, ou seja, temos aqui só no plano y, z. A gente vai ter o que? CP, ou seja, este com este é o nosso raio, ok? Nosso raio R, que também é igual que ao C, que também é o nosso raio R, como podemos ver aqui. Que também é igual a um ponto Z1. Temos aqui esse um ponto Z1 aqui. O seguinte, pessoal, a gente pode usar Pitágoras, ou seja, CP, no caso, o raio aqui ao quadrado é igual aos seus componentes ao quadrado, tirando a raiz quadrado, fica o quê? No caso aqui, temos aqui o R, que vai dar por X, no caso aqui o R por X, como vocês podem ver aqui. Teremos aqui também um Z, que vai ser o que? O RP, temos aqui RP, essa altura Z. E a gente sabe o que? Isso aqui, no caso CP, é o nosso raio. E CQ também. Então, se a gente igualar esses dois,
Lembrando que isso aqui é Z1, ou seja, a gente fez aqui, substituiu aqui, ou seja, tirou a raiz quadrada, ficou assim, 2y. Substituindo, a gente teria o que? X ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2y. Que no caso é esta coisa aqui. Esse aqui é só um exemplo, é claro, mas vocês vão ver mais aprofundamento depois. Lembrando aqui que o centro aqui, ele vai estar aqui, o x vai ser zero nesse caso, o y vai ser um y qualquer, estamos aqui nessa reta, está nesse eixo contínuo, z vai ser igual a zero, no caso do centro. Então vamos lá agora. Vamos agora para a primeira quádrica, elipsoide. Então vamos lá agora para a elipsoide. Vamos lá. Considere no plano YZ, no caso esse daqui, ou seja, YZ, a elipse, onde vai ter o x igual a zero, obviamente, está no plano YZ, e ela vai se comportar desse modo aqui, uma elipse qualquer aqui. E o que a gente vai fazer aqui? Ao girarmos essa elipse em torno do eixo Y, ou seja, o eixo OY, a gente vai ter o que? Vai formar toda essa superfície aqui, onde vai ter o que? Obteremos o elipsoide de revolução. Quando a gente faz essa rotação, a gente vai obter isso aqui. Perceba que aqui tem uma elipse. Aqui temos também uma outra elipse. E além de mais, tem outra elipse aqui por fora. Percebam isso. Então, é um conjunto de elipses neste caso. Aí o que temos aqui? Aí, a equação ela vai ser obtida o que? Substituindo z. Ou seja, substituindo z aqui por mais ou menos x ao quadrado mais z ao quadrado. O menos vai ser descartável, porque aqui está ao quadrado. E a gente vai obter o que? Y ao quadrado sobre b ao quadrado mais x ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado. A gente pode separar isso aqui, podemos deixar assim, ou seja, botar isso aqui no primeiro, ficamos assim. Essa aqui é uma específica para esta, mas de forma geral, a gente vai ter o seguinte: a elipsoide ela vai ter uma equação do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Se caso os denominadores forem iguais, ou seja, igual a a gente pode fazer o seguinte: tirar tudo, colocar aqui, a gente multiplicaria, no caso, porque seria a soma, repetiria, multiplicaria tudo por a ao quadrado e ficaria assim. Onde isso aqui é o que? Representa uma superfície esférica de centro na origem e com raio A. Ok, pessoal? Caso o centro não esteja na origem, a gente vai fazer o que? A mesma coisa das aulas passadas, usaríamos o que? No caso agora vamos para o plano tridimensional, usaremos translação de eixos. Aqui ficaria x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, z menos zero ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso tudo igual a 1. É importante sabermos disso. Bom, agora vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui. Hiperboloide. Vamos lá. Então vamos agora para hiperboloides. Considere no plano YZ, ou seja, quando x for igual a zero, a hipérbole. Essa hipérbole aqui, y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Vamos lá. Os hiperboloides de revolução serão obtidos por rotação em torno de um de seus eixos. Ou seja, se a gente rodar aqui, no caso girar em torno de algum eixo, a gente vai obter a hiperboloide, algumas delas. No caso, vamos analisar aqui primeiro a hiperboloide de uma folha. A rotação dessa hiperboloide, no caso desta hipérbole aqui, a rotação desta hipérbole, no caso, em torno do eixo OZ, no caso esse daqui, a gente vai girar aqui.
a gente vai ter o seguinte, resulta na hiperboloide de uma folha, é, e para obter a equação a gente vai fazer o que? Substituir o y por esse daqui, mais ou menos. A parte negativa vai embora, não vai, porque temos aqui o ao quadrado. Então a gente vai ter o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos zero ao quadrado dividido por c ao quadrado. Ou a gente poderia separar isso, porque temos aqui o denominador igual, a gente poderia juntar isso, ficaria a mesma coisa. Percebam que a hiperboloide de uma folha ela vai ter apenas um de suas variáveis negativa. E ela vai se comportar mais ou menos aqui assim. Percebam aqui que ela é um conjunto aí. Você tem aqui uma elipse, a gente também tem uma parábola, no caso hipérbole e outra hipérbole. Ou seja, é um conjunto aí de cônicas aí você vai formar. De forma geral, a gente vai ter essa equação aqui, ou seja, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos zero ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse é o padrão mais geral, que é chamado de forma cônica da hipérbole de uma folha. Vamos lá agora para a de duas folhas. De duas folhas a gente vai ter o seguinte, rotação daquela hipérbole lá, a gente vai em torno do eixo OY agora, como vocês podem ver aqui. Se a gente vai girar aqui, quando a gente girar, a gente vai obter aqui estas seções é, é, hiperbólicas. Vocês podem ver como se fossem duas antenas. A gente vai ter o seguinte, resulta na hiperboloide de duas folhas. Substituindo o z naquela equação daqui, no caso essa daqui, a gente vai ter o seguinte, y ao quadrado, vamos sobre b ao quadrado menos x ao quadrado mais z ao quadrado sobre z ao quadrado, c ao quadrado no caso. Então a gente poderia tirar isso aqui, ficaria o quê? Menos aqui também e menos aqui, ou seja, na equação de hiperboloide de duas folhas a gente vai ter duas variáveis com sinal negativo, enquanto na hiperboloide de uma folha a gente vai ter só uma. Então essa é a grande diferença entre as duas. Outra coisa também vai se comportar assim, a equação geral, que é a chamada de forma canônica da hipérbole de duas folhas. Então, e ela vai ter que girar em torno do eixo y nesse caso. Resumindo, as equações das elipsoides e hiperboloides vão se comportar da seguinte forma. No caso dessas, vai ser esse padrão formal. Na elipsoide a gente vai ter o que? Todos os sinais positivos, não importa o longo do eixo. Na hiperboloide de uma das folhas, a gente vai ter o que? Um dos sinais é negativo, ou seja, se o sinal for negativo em x, a gente vai ter o que? Ao longo do eixo OX, ou seja, a rotação vai ser ao longo do eixo OX. Se caso for no y, o negativo, a gente vai ter em torno do y, ou seja, vamos girar em torno do y. Se caso for no z, a gente vai girar em torno do z. Beleza, pessoal? No caso da hiperboloide de duas folhas, a gente vai ter o que? Dois deles vai ser negativo. Se caso for o y e o z negativo, a gente vai girar em torno do x. Ou seja, é só lembrar que o que tiver positivo, a gente vai girar nele, como vocês podem ver aqui. Então vamos agora para paraboloides. Paraboloide elíptico, é o primeiro caso. Considere no plano YZ a parábola dada por z igual a y ao quadrado sobre b ao quadrado, onde x vai ser igual a zero. Ou seja, a gente vai trabalhar só nesse plano, no plano z, yz no caso. O que a gente vai ter aqui? A rotação dessa parábola, se a gente girar em torno do eixo OZ, ou seja, assim, se a gente girar, a gente vai formar aqui, ou seja, essa espécie de superfície, resultando numa paraboloide de revolução.
E se a gente substituir y por esse aqui, no caso nesse daqui, a gente vai obter o seguinte: z igual a x ao quadrado mais, no caso, dividido por b ao quadrado, obviamente, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. Percebam que paraboloide elíptica, porque ela lembra uma parábola, obviamente, e também uma elipse, como vocês podem ver aqui. A forma mais geral, a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a z. Ou seja, perceba que nas paraboloides a gente tem duas variáveis ao quadrado, enquanto a outra não é ao quadrado. Essa é uma das grandes diferenças. Espero que tenha entendido essa forma. E ela é chamada, o que? Essa forma aqui é chamada de canônica do paraboloide elíptico ao longo do eixo OZ, no caso. Ou seja, se a gente isolar, no caso, se aqui fosse x e não y, ou seja, desculpa, se aqui fosse x, a gente teria aqui em torno do eixo x, se fosse em y, a gente teria em torno do eixo y, caso que a gente estiver aqui com grau 1. Vamos agora para o segundo. Esse é complicadinho. Você percebe que eu diria que é o mais difícil de você esboçá-lo. Bem complicado. É o paraboloide hiperbólico. Já pode ter uma noção aí, porque ele é tão complexado. Ele vai ter o que? Essa superfície denominada paraboloide hiperbólico. E esta equação é chamada forma canônica do paraboloide hiperbólico ao longo do eixo OZ. Ou seja, se o que tiver aqui de novo em grau 1, se tiver em grau 1, ou seja, se aqui fosse x, estaria em torno do eixo x, se fosse em y, em torno do eixo y. E a diferença desse para esse é apenas o sinal de menos, ou seja, um deles vai ter sinal de menos. É importante você fazer uma associação com a hipérbole. Como sabe, a hipérbole vai ter o quê? Um deles vai ser negativo. Então, faça essa associação e a elipse, a gente sabe que é positivo. Vamos agora para o próximo. Deixa eu me colocar aqui. Vamos lá. Então, vamos agora para superfícies cônicas. Uma superfície cônica mais geral, denominada superfície cônica elíptica, é assim, dada por o quê? 0 ao quadrado é igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais 0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Perceba que todos eles estão elevados ao quadrado. No caso aqui a gente já viu, já viu nas cônicas, que a reta geratriz gira em torno de um eixo fixo, forma aqui uma superfície cônica. Só que a gente só tinha visto aí no R2. Agora a gente está vendo aqui no R3. Agora vamos aqui. Só uma ressalva. A superfície cônica elíptica, que ela lembra uma elipse. Então vamos aqui, superfícies cilíndricas. Seja C uma curva plana, como podemos ver aqui, e R uma reta fixa, ou seja, não vai se mover, não paralela ao plano de C, podemos ver aqui, a superfície cilíndrica é a superfície gerada por uma reta G, uma reta geratriz, podemos ver aqui, que se move, ou seja, ela vai se mover, ou seja, ela vai ficar daqui para lá, daqui para cá, se move paralelamente à reta fixa R. Podemos ver que está paralela em contato permanente com a curva plana C. Percebam que a reta G é chamada de geratriz, C é a diretriz da superfície cilíndrica. E esta superfície pode ser vista como um conjunto de infinitas retas paralelas, que são as infinitas posições de geratriz. É um pouco complicado, sim, eu sei, para você pensar, mas a gente vai seguindo aí, tentando aí resolver os mais diversas dúvidas. Agora vamos
para finalizar uma questão. Então vamos aqui finalizar com uma questão. Identificar e descrever as superfícies de equações dadas. No caso, esta aqui é a equação, está na forma geral. Como é que a gente resolve isso? Temos que deixar na forma reduzida, para facilitar a nossa vida, obviamente. Então o que a gente pode fazer? Eu vou repetir aqui esse primeiro termo, e eu vou fazer o que? Vou colocar os termos aqui semelhantes, ou seja, vamos botar aqui, mais 2y mais y ao quadrado menos 4z quadrado mais 5. Aqui vocês têm que olhar o seguinte: vocês têm que saber completar quadrados, porque isso vai ser muito importante. Aqui eu vou repetir, porque não temos aqui outra coisa. 2x ao quadrado, belezinha. Aqui a gente vai fazer o seguinte: aqui a gente pode escrever isso aqui como um seno da seguinte forma. Se a gente fizer aqui y, no caso aqui é positivo, então vamos deixar positivo, y mais 1. O que é que isso vai ter aqui? Se a gente elevar isso aqui ao quadrado, ou seja, soma e elevar ao quadrado, a gente vai ter o seguinte: o quadrado primeiro, ou seja, a gente vai ter o que? Y ao quadrado, que é isso aqui, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2y, que é esse. Só que teríamos o que? Mais 1 ao quadrado. Só que a gente não quer esse 1 ao quadrado. Esse 1 ao quadrado sumiu do nada. Então a gente pode fazer o seguinte: retirá-lo, ou seja, menos 1. Ou seja, tem que descontar esse 1, que esse 1 não existe. O que vai sobrar desse aqui? Então aqui a gente pode repetir novamente: 4z ao quadrado mais 5. No caso, eu vou passar logo esse 5 para o outro lado, ou seja, eu vou subtrair 5 em ambos os lados, que vai ficar menos 5. O que a gente pode fazer novamente aqui agora? Aqui a gente pode fazer o seguinte: eu vou repetir esse aqui novamente e vou tirar esse daqui, ou seja, eu vou acrescentar 1 em ambos os lados, ou seja, a gente vai repetir tudo isso, beleza? Vai ficar menos 4z ao quadrado. Isto aqui, esse mais aqui não precisava, deixa eu apagar aqui. Isso vai ficar aqui menos 4, não é mesmo? Porque a gente acrescentou 1 em ambos os lados, ou seja, fica menos 4. Esse 1 foi embora. E agora, a gente pode o que? Dividir tudo por menos 4, no caso. Ou seja, vamos dividir tudo por menos 4. Para isso aqui ficar igual a 1, ou seja, a gente vai fazer o que? Isso aqui vai ficar menos 4. Isso também. Isso também. Se a gente fizer isso, vai ter o seguinte: esse 2 pode ir com esse aqui, dividindo tudo por 2, ou seja, vai ficar menos, no caso, x ao quadrado dividido por 2, não é mesmo? Mais, no caso, menos, vamos fazer aqui jogo de sinal, ou seja, mais menos, menos y mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar também 4, não vai mudar. E aqui vai ter o que? Esse aqui vai com esse menos e menos vai ficar mais positivo. Ou seja, a gente vai ter o seguinte: 0 ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Temos aqui menos e menos, ok? Claro, a gente poderia deixar aqui 1 só para ficar mais visível para você. E a gente termina. Essa aqui é a superfície, a equação da superfície. Essa superfície, se vocês lembrarem, como a gente tem o que? Todos os termos estão ao quadrado e a gente tem igual a 1. Logo, esses dois sinais negativos só pode ser o que? Uma hiperboloide de duas folhas, não é mesmo? Porque se fosse de uma, seria apenas um desses que estaria negativo. E a gente pode saber também o centro dela. Sei lá, o centro dela vai ser o que? Só para caso de vocês tiverem uma dúvida: 0, no caso aqui, menos 1
em Y e 0 aqui, ok? Espero que tenha entendido. Não vou esboçá-lo agora porque para não perder tanto tempo. Mas você poderia esboçá-lo se você é, chamasse um desses valores arbitrários, sei lá, qualquer valor, no caso seria melhor por zero, e você acharia uma cônica, depois faria de novo, só que com outra variável, e você faria a intersecção entre ambas. E faria um esboço mais ou menos dessa superfície, dessa quádrica. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Obrigado aí pela participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Fiquem ligados nas lives. E é isso aí, pessoal. O último vídeo de geometria analítica. Pretendo fazer outros vídeos mais no canal, ou seja, matemática básica, integrais também, outras coisas. Então fiquem ligados aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Tchau. Fui.